Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor me deu em uma das madrugadas que eu estava orando. Quando eu vou preparar a mesa, eu pergunto para Deus o que o Senhor quer colocar sobre ela. Porque eu posso dar um alimento para você que vem de mim, mas eu não quero que você seja alimentado com aquilo que vem do homem. Eu quero que você seja alimentado com aquilo que vem da parte de Deus. E Deus falou no meu coração algo muito nítido esta semana, que me incomodou. Quando é que você sabe que algo vem de Deus para a sua vida? É porque te incomoda. É porque te afronta. É porque te confronta. Nós estamos vivendo numa geração onde nós buscamos profetas massagistas. Sabe o que significa isso? Profetas que massageiam o nosso ego. E ficamos felizes quando um profeta nos entrega uma palavra que confirma aquilo que nós queremos ou aquilo que nós pensamos. Mas quando o profeta é de Deus, ele vai dizer: você está no caminho errado. Você está fazendo aquilo que desagrada a Deus. Como aconteceu com Natã e Davi. Davi, ele foi contrariado como rei. Isso podia ter custado a vida do profeta. Mas quando o profeta é de Deus, ele perde a cabeça, como aconteceu com João Batista. Mas ele entrega a mensagem de Deus. E nós hoje estamos vivendo numa geração cheia de mimimi. Hoje nós somos discípulos Nutella. Somos hipersensíveis. Nada pode nos impactar. E é interessante que Deus, ele não te ilude. Deus, ele te desilude. Deus, ele vai mexer com a tua estrutura. Ele vai dizer: eu não gosto de quem você tem sido. Eu não aprovo o que você tem feito. Fecha a tua boca. Entra na minha presença. E o que significa entrar na presença de Deus? Fazer aquilo que nós não estamos mais habituados a fazer. Os crentes desta geração não são mais crentes de oração, de jejum, de leitura de Bíblia. E nós precisamos resgatar isso urgentemente, porque estamos à beira de um avivamento. E este tempo clama por homens e mulheres de Deus, sinceros, honestos, verdadeiros, transparentes e íntegros. Você não vai conseguir ser um filho de Deus. Note que eu disse filho de Deus. Eu não falei crente, não falei evangélico e não falei cristão. Porque a Bíblia diz que você é filho. A Bíblia diz que você é filha. E nós precisamos nos comportar como filhos. Nós precisamos viver como filhos. Precisamos pensar como filhos, sentir como filhos, falar como filhos, agir como filhos. E muitas vezes nós somos apenas religiosos, travestidos de convertidos. E Deus, ele vem e ele mexe com a nossa estrutura e ele nos abala e ele mexe com a nossa condição humana, porque para o espiritual se estabelecer, ele precisa derrubar algumas paredes. E estas paredes muitas vezes foram construídas com muito concreto, com muito ferro, e é difícil derrubá-las. Mas a Bíblia diz que a palavra é o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é a marreta que quebra a pedra, que quebra a rocha. Amados,
Eu acredito que ninguém aqui tinha um coração mais duro do que eu. Está diante de você alguém que foi muito arrogante, prepotente, orgulhoso, soberbo. E Deus me tratou. E Deus me quebrantou, esmiuçou, despedaçou, me tornou em pó, para voltar a me construir. Tudo que você precisa é permitir que Deus faça aquilo que Ele já tentou várias vezes, e você interrompe o processo. Ao mesmo tempo que você quer, você não quer. Você ora e fala com a tua boca, Senhor, faz, mas lá dentro de você existe algo que impede Deus de completar a boa obra que Ele já começou a fazer na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família, na tua vida profissional e na tua vida espiritual, na tua vida cristã e na tua vida ministerial. Então Deus, Ele está se movendo no nosso meio, e Deus, Ele quer te levar para um lugar, e o diabo quer te levar para outro lugar. E você muitas vezes sente que parece ser mais espiritual para onde o inimigo está te levando, porque ele é sorrateiro. Ele faz de uma forma sucinta, lenta, discreta, mas você está sendo guiado pelas suas frustrações, decepções, desilusões, insegurança, falta de conhecimento de Deus. Porque quando nós discernimos, nós sabemos quando é Deus e quando não é Deus. A Bíblia fala que haverá um tempo onde o diabo enganará até mesmo os escolhidos. Ele vai tentar esta façanha. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus sabe para onde o vento sopra, para onde o Espírito Santo guia. E nós estamos aqui para receber algo da parte de Deus. Deus falou comigo sobre paixão. E o tema da nossa mensagem é: volte a se apaixonar. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: volte a se apaixonar. Quantos maridos estão aqui que gostaria de dizer isto para sua esposa: volte a se apaixonar por mim? Quantas esposas estão aqui e gostariam de dizer para os seus maridos: volte a se apaixonar por mim? Quantos pais gostariam de dizer para os seus filhos: volte a se apaixonar por nós? Quantos filhos estão aqui que gostariam de dizer para os seus pais: voltem a se apaixonar por nós? Porque em um dado momento ao longo da jornada, nós perdemos a conexão com Deus. E quando nós perdemos esta conexão, tanto faz como tanto fez, você vai querer fazer aquilo que vai te favorecer, aquilo que vai agradar a sua carne. Você não se importa mais com nada e com ninguém. E não podemos perder esta conexão com Deus, porque tudo que o diabo quer é que você perca esta conexão com Deus. Quando você perde esta conexão com Deus, você deixa de ouvi-lo, você deixa de estar atualizado com a verdade. Aí você troca a verdade pela mentira, e você começa então a viver do seu jeito, a defender o teu ponto de vista.
E nós vamos nos distanciando assim do Espírito Santo de Deus, até que lá na frente você vai olhar para trás e vai se arrepender, porque você vai perecer. Você vai sofrer, você vai chorar, porque você escolheu um caminho que não te levava a Deus, te levava a um prazer momentâneo, te levava a viver apenas um momento. E tem irmão que funciona assim, é o irmão miojo. Ele quer que em 1 minuto tudo esteja resolvido. E Deus não fala assim nem comigo e nem com você. Nós temos que entrar na presença de Deus e não sair da presença de Deus até Ele falar, até Ele confirmar, até Ele dar direção. Mas nós não temos paciência, porque a nossa carne não permite. Fale de novo para quem está do teu lado, volte a se apaixonar. E eu falava com Deus e dizia: Deus, quem pode falar de paixão? Só um apaixonado. E eu entrei em crise, porque eu comecei a olhar para dentro de mim, como é que estava a minha paixão com Deus. Eu não sei se você sabe, mas hoje nós temos muitos pastores profissionais, executivos de gabinete pastoral. Nós não podemos nos esconder atrás de uma mesa. Pastor precisa ter cheiro de pastor. E a maior dor que um pastor pode ter, sabe qual é? Não tem mordida que dói mais do que mordida de ovelha. Mas o pastor precisa amar a ovelha, e nem sempre a ovelha ama o pastor. A ovelha muitas vezes ela reclama de coisas tão básicas, para um pastor que tem mais maturidade, que é ingratidão, falsidade, mentira, deslealdade, engano, crítica. A ovelha muitas vezes parece amadurecida, mas não está, porque qualquer coisa, qualquer sopro, desfaz o castelo de palha. Mas quando nós temos maturidade, nós não vamos nos mover por aquilo que vemos, ouvimos e sentimos. Nós vamos nos mover pela palavra de Deus. Diga aí: eu não me movo pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu ouço, pelo que eu penso. Eu me movo pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o autor e consumador da minha fé. Amados, eu comecei a olhar para mim e dizer: até que ponto eu sou um exemplo de paixão? Talvez você olhe para mim, cerca de 35 anos de ministério. Se fosse um pastor frouxo, já tinha desistido, porque o diabo usa muito crente dentro da igreja. O ataque não é de fora, é de dentro, para roubar a fé do pastor e para fechar um ministério. Mas quando nós temos maturidade, nós aprendemos a relevar tudo isso, aprendemos a andar em amor e perdoar sempre. E é isso que vai te estabelecer na presença de Deus, como filho, como filha, como homem de Deus, como mulher de Deus. Você não pode se mover por sentimentos e emoções, porque hoje você vai estar aqui, amanhã você vai estar no mundo. Hoje você vai estar aqui, amanhã você vai estar desviado. Hoje você vai estar aqui, amanhã você vai estar fazendo a vontade da tua carne, no mundo, servindo o diabo.
Então nada pode te demover de oferecer a Deus o teu sacrifício de amor, o teu culto racional. Você sabe quem é Deus e o que você está fazendo aqui. E você não se espelha naquele irmão, porque eu pensei que ele fosse tão de Deus, e quando ele cai, você cai também. Amados, nós precisamos olhar para Jesus, o Jesus ressurreto, aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como intercessor da igreja deste tempo profético. E eu comecei a olhar para mim, porque paixão você não descreve por palavras. Paixão nós transmitimos com o coração, porque é fácil você falar. Isaías dizia, e Jesus repetiu: este povo me honra da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Preste atenção, quando nós amamos, quando nós servimos a Deus, não por interesse, conveniências, comodismo, curiosidade, mas quando nós servimos a Deus com propósito, nós criamos raízes. É por isso que você fica, é por isso que você permanece, enquanto muitos são soprados como folhas secas para outro canto. Hoje parece que estão bem, mas depois de um tempo você olha para a vida deles e é lastimável ver o que o inimigo fez. Eu comecei a chorar, a falar com Deus e dizer: Deus, esta palavra é uma palavra tão delicada. E eu comecei a me recordar de muitas situações, e o Espírito Santo trazendo no meu coração, onde eu pude dizer que para permanecer, a gente só permanece em muitos casos quando nós amamos de verdade. Não dá para amar de mentira. Você engana poucos durante pouco tempo, muitos durante muito tempo, mas nem todos durante todo o tempo. Quando a palavra diz que Deus é espírito e que busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Ele também busca discípulos que o servem em espírito e em verdade. Não dá para servir na alma, na alegria da alma, no entusiasmo e na empolgação, porque vai acontecer alguma coisa mais cedo ou mais tarde que vai desmotivar você, e você vai querer parar, e você vai querer desistir, e você vai querer jogar tudo para cima. Então Deus está à procura de discípulos que o sirvam em espírito e em verdade. Por isso que eu não permito que a minha alma me dirija, porque a mente mente, porque a mente mente. Você precisa do Espírito Santo para discernir. Eu sei que nesta madrugada que Deus falou comigo, eu chorei muito, me arrependendo, pedindo perdão a Deus, porque eu quero ser um adorador por excelência. E para ser um adorador por excelência, eu preciso ser um apaixonado por excelência. Eu te pergunto, você é apaixonado por quem? Você é apaixonado pelo quê? Geralmente nós nos iludimos facilmente com coisas e pessoas. Por isso que sofremos. Mas eu estou falando de algo concreto. Eu estou falando de algo especial e não de qualquer coisa. Eu estou falando do seu relacionamento com Deus.
Deixa eu te falar algo. Ontem eu fui para Atibaia. Eu e a Jana fomos lá na Veste Casa. E saindo, tinha lá um quiosque que vendia salgados. E nós fomos atendidos por uma moça nova. Deve ser daquele programa Jovem Aprendiz. O que me chamou a atenção foi o atendimento desta moça. Me encantou. Eu elogiei ela na hora, publicamente. Porque se você não faz o que gosta, você deve gostar do que faz. O que esta moça tinha de diferente? Você já viu a diferença daquele que faz o que faz na marra, na força? Aquele que está descontente no lugar que hoje ele está. Ele pensa que ele está trabalhando para os outros, mas ele está trabalhando para ele mesmo. Ele está construindo uma ponte que vai levá-lo para algum lugar. Então eu volto a dizer, se você não faz o que gosta, você deve gostar do que faz. Aí eu olhei para aquela moça, o atendimento dela era natural. Brilho nos olhos, sorriso no rosto, animada, faz do seu trabalho um hobby. Para ela não existe tédio, quase fim de expediente, e ela inteira. A dificuldade não passa de um desafio. Para uma pessoa assim não tem crise, busca sempre uma solução. Por quê? Porque ama o que faz e é apaixonado por vocação. Eu não sei o que as pessoas pensam de você, mas eu gostaria que você começasse a fazer uma autoanálise, uma reflexão sobre isso que eu estou falando. Porque muitos caminham como se tivesse que arrastar uma carga muito pesada. E deixa eu te falar, a vida é leve. Por isso que Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim. Mas nós não queremos aprender com Ele. Por isso não vivemos esta lição. Aquela moça me lembrou muito a Maluzinha, o jeitinho dela ser, mas a menina tinha um brilho próprio. Deixa eu falar com você, por que o teu brilho apagou? Você também tinha um brilho próprio, porque você é único, porque você é especial, porque você é importante para Deus. Para de olhar para aquilo que o inimigo está te mostrando, porque senão o teu brilho apaga. Tem casamentos que estão apagados, tem famílias que estão apagadas, tem profissionais que estão apagados, tem crentes que estão apagados. E quando você está apagado, o reino de Deus deixa de brilhar. Eu posso te garantir que esta moça vai ser bem sucedida, porque ela deixou a sua marca. E existe uma diferença de você deixar marca e de deixar rastro. Tem muita gente que deixa apenas rastro. Sucesso nem sempre tem a ver com dinheiro, porque tem coisa que o dinheiro não compra. O dinheiro nunca deve ser a finalidade principal, mas deve ser o resultado. Procuramos todos os dias por algo que nos toque, que nos encante e que nos apaixone. E quando você não encontra, aí você se decepciona, se desilude e permite que o fracasso e a derrota tome conta da tua vida. Eu vou repetir, todos os dias nós buscamos algo que nos toque, que nos encante e que nos apaixone.
Tem muita gente que está vendo o mundo em preto e branco. E você precisa ver a vida colorida. Deus te deu esta capacidade. Então passe pelas tuas crises alegremente, porque o Senhor é com você. O importante não é a situação. O importante é quem caminha com você. O Senhor nunca disse que seria fácil. O Senhor disse que nunca te deixaria sozinho. Eu não te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Amém? Tem gente que tem uma vida sem graça, porque deixou de se apaixonar. E eu vou te perguntar: será que você é esta pessoa? A paixão é o combustível que incendeia o nosso coração. A paixão é o combustível que incendeia o nosso coração. Líderes se destacam por ter um coração que arde, queima e lateja. Quando você olha para um líder e vê que ele não é assim, talvez ele esteja no lugar errado, porque ser líder não é mandar. Quando alguém diz assim: o pastor mandou você fazer assim, eu digo: eu nunca mando, eu peço. Eu não preciso mandar, eu não preciso ordenar, eu não preciso exigir. Eu tenho um povo maravilhoso que congrega nesta igreja. Eu amo demais o nosso povo. Mas eu preciso de líderes que amem também o povo. Como eu digo sempre, é fácil você amar o amável. Eu quero ver você amar o insuportável, o rebelde, o desobediente, o falador, o crítico, o mentiroso, aquele que se insurge contra o próprio Deus. Às vezes você encara como um desaforo pessoal. Preste atenção. A palavra diz: ai daquele que toca em um dos meus ungidos. Você é ungido, e se alguém toca em você, vai ter que se ver com o Senhor. Se lembra de Paulo? Ele estava indo para a cidade de Damasco. No meio do caminho, Jesus vai se encontrar com ele. Ele cai do cavalo. Muitas vezes nós precisamos cair do cavalo para poder ouvir a voz de Deus. Ele era um perseguidor implacável, cruel e sanguinário da igreja. Ele tinha um pelotão especial que perseguia os crentes, maltratava, prendia, torturava e matava. Nós vemos Estevão como o primeiro mártir que morreu na presença de Paulo. E Deus fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Talvez você dissesse: não, mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os crentes. Mas quem persegue os crentes, perseguem a Jesus. Às vezes a Janaína vai falar comigo, eu digo: Jana, não me defenda, porque meu advogado é Cristo. O seu advogado é Cristo. A Bíblia diz que ele é um advogado fiel e justo. Então, se você coloca a tua causa diante do Senhor, o Senhor há de advogar por você. Ele quem te defende. E o justo não se justifica. Vamos lá? O justo não. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões.
Ele precisou aprender esta lição, e na hora ele diz: meu Senhor. Ele entendeu que quem falava com ele era o Jesus que ele perseguia, o Jesus que ele não acreditava, e ele chamava de seita este movimento dos cristãos. Eu preciso de líderes que amem o povo. Eu não estou pedindo para você entender, eu estou pedindo para você amar. Porque uma das carências que nós temos, não só neste ministério, mas em qualquer igreja, são pessoas que foram escaladas, foram colocadas, talvez até por necessidade, para liderar. E alguns lideram com muita primazia, fazem com amor, com paixão, com cuidado, mas muitos fazem por obrigação, e não demora muito para que estas pessoas não estejam mais numa posição de destaque, porque Deus não pode promover alguém que não ame o seu povo. Quem ama, não fala contra, não desmerece, não critica pelas costas, não aponta o dedo, não amaldiçoa, porque toda crítica é uma maldição. Pedro nega Jesus 3 vezes. E ele tinha lá um assunto que não estava terminado. Ele tinha um passivo. Ele estava se sentindo muito mal, rejeitado. Tudo aquilo que ao longo dos 3 anos e pouco de ministério de Jesus, ele tinha feito o contrário. E a Bíblia diz que ele estava para voltar à velha vida, a pescar. Ele estava num barco pelado, com os outros discípulos, pescando. Acho que ele ia dar um tibum, ia nadar. Aí Jesus aparece, ele envergonhado pula na água. Quando eles chegam na praia, já tinha fogo, já tinha peixe, a comida já estava sendo preparada, e Jesus vai bater um papo com Pedro, e diz assim: tu me amas? Pedro, tu me amas? E pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? E quando ele diz sim, eu amo, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Porque aquilo que Pedro faria para as ovelhas, estaria fazendo para o próprio Jesus. Então, um líder, ele precisa ser desafiado. Tu me amas? Então pastoreia as minhas ovelhas. Mais uma vez, eu não vou dizer para você que vai ser algo fácil, mas é algo desafiador. Você ri com elas, você chora com elas, você tem experiências maravilhosas com as suas ovelhas, com as ovelhas de Cristo. Então, eu oro a Deus para que Deus nos dê líderes apaixonados. Eu me lembro de um líder que tinha 3 células. E por nada um dia ele resolveu sair da igreja. E eu disse: como vai ficar as tuas 3 células? Ele disse: eu não sou pastor desse povo. Quem é pastor é você, se vira. Aí eu disse: se alguma alma se desviar, se afastar ou abandonar Jesus, por conta do seu passo em falso, o sangue estará sendo derramado em tuas mãos, como diz a palavra em Ezequiel 3. É muito fácil você fazer como aconteceu na tempestade com Jonas. Vamos jogar a bagagem para fora do barco. O barco está afundando, a água está entrando no convés. Vamos jogar tudo no mar. Até que eles descem lá no porão, encontram Jonas lá, escondido. O que você está fazendo aqui? Por acaso você sabe alguma coisa a respeito dessa tempestade? Ele diz:
Eu sou o culpado desta tempestade. Pegaram Jonas e jogaram no mar. Tem gente que nós precisamos entender que o lugar dela não é no nosso barco, não é do nosso lado, não é com a gente. Mas tem pessoas que Deus coloca na tua vida com o coração sincero. São leais, são fiéis, acima de tudo são amorosos. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, é por isso que somos frios. Se não estamos congelando, estamos quase congelados. Porque tem coisa que não mexe mais conosco. Tanto faz como tanto fez. E nós precisamos entender o que é que Deus quer de nós e o que nós devemos oferecer para Ele. Então imagine só, ore e me ajude em oração, para que tenhamos líderes que amam de verdade. Porque líder não é uma posição, não é um lugar, não é um cargo. É uma vocação de amor, amados. E quando você vê que alguém está falhando no amor, faz a parte dela. Ah, mas eu não sou líder. Não precisa ser líder para amar. Não precisa ser líder para dar uma palavra de fé, de esperança, de vida. Não precisa ser líder para orar, para interceder, para ajudar. Agora, um líder que queima, ele espalha o fogo. O apaixonado, ele queima. E o apaixonado, ele espalha o fogo. Se você queimar, outras pessoas queimarão junto com você. Quando a Bíblia fala do fogo, em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, ensina que o Espírito Santo os fazia queimar. E todos falaram noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E repartiu entre eles línguas como que de fogo. O Espírito Santo nos faz queimar. Então eu compreendo que quando eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, eu não queimo. E é por isso que tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitos pastores, presbíteros, diáconos e servos que não queimam mais, porque está faltando a chama do Espírito Santo. Eu sempre falo deste versículo em nossos cultos. Está lá no Velho Testamento. E o fogo arderá continuamente e não se apagará. Existia uma obrigação de que o fogo fosse alimentado e que ele não se apagasse. Aquele fogo no tabernáculo representava a comunhão com Deus. Amados, quantas vezes eu quase apaguei. Aí vem o Senhor e sopra. Eu sei que isso aconteceu com você também muitas vezes. Você quase apaga, aí vem o Senhor e te sopra. É interessante que quando o diabo sopra, ele apaga, mas quando Deus sopra, ele acende. Deixa Deus soprar sobre a tua vida. Pergunta: quando foi que você queimou? Se é que você já queimou. Por quanto tempo você queimou? O que este fogo provocou em você? E o que você realizou através deste fogo queimando na sua vida? Quando você parou de queimar? Há quanto tempo você está apagado?
Há quanto tempo você está apagado? Deus te fez queimar? Ou Deus te fez para ser apagado? Por que você apaga? Essa é uma lição básica do nosso ministério. O ABC. O AEO. Por que você apaga? Fiquei triste, chateado, aborrecido, magoado, ferido, amargurado, revoltado, frustrado, decepcionado, desiludido. Por isso eu a apaguei. Diga comigo, todos juntos. Isso não justifica diante de Deus. Pode ser uma boa desculpa para o teu amigo, para o teu irmão, para aquele que anda com você. Mas diante de Deus não justifica. Nada pode apagar este fogo na tua vida. Você tem que ser resiliente, determinado, constante, posicionado, contínuo. Por que alguns permanecem, outros não permanecem? Não deixe o diabo apagar você. Como Deus acende? Não deixe isso descer no seu coração. Resista à tentação da ofensa. Declare a palavra: eu perdoo 7 vezes mais. Eu libero o amor de Deus sobre isso. Estou sendo forjado para ser mais forte. Eu guardo o meu coração e a minha boca, Senhor. Confio em Ti e no Teu livramento. Eu decido obedecer. Um crente que queima se dedica mais do que todos juntos. Marca território, mobiliza, conquista, inspira. Eu vou repetir. Um crente que queima se dedica mais do que todos juntos. Um líder que queima se dedica mais do que todos juntos. Marca território, mobiliza, conquista, inspira. É comprometido com a causa, se sacrifica por um projeto, investe a sua vida naquilo que faz sentido. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente investe a nossa vida e perde, queima com aquilo que não faz sentido? Percebe mais do que os outros, enxerga mais longe, apoia os fracos, realiza os sonhos. Todos buscam o propósito da sua vida, mas são poucos aqueles que encontram. Porque começam bem, mas terminam mal. Desistem no meio do caminho. Todos buscam o seu propósito de vida. Por que eu nasci? Por que eu existo? O que Deus quer de mim? O que posso fazer de relevante para ajudar minha cidade? Para alcançar minha cidade, para salvar minha cidade? Que legado eu vou deixar aqui? Minha vida mudou com cerca de 20 anos de idade. Deus me encontrou numa crise existencial, doente e com uma depressão. Nunca tinha passado pela minha cabeça que eu seria pastor e um líder espiritual. Quando Deus me chamou, eu abandonei tudo para fazer a sua obra. Nesta época, eu estava bem colocado, era locutor, apresentador, animador de rádio, era gerente de uma emissora local, ganhava bem. A minha irmã trabalhava comigo nesta época, e eu aproveitei que ela ia sair junto. Eu
Não sei te explicar como Deus transicionou a minha vida, mas Ele me dirigiu para assumir minha vocação. Não olhei para as dúvidas, incertezas, simplesmente obedeci. Me preparei por 5 anos, até a minha consagração ao ministério. Sem dinheiro eu vivia por fé. Sem os recursos que temos hoje, sem apoio. Aprendi a orar e jejuar com a crise. Aprendi a confiar sem ver. Aprendi a esperar sem pressa. Éramos um pequeno grupo de jovens na mesma faixa de idade, talvez de 18 a 27 anos. Eu, o Lima, a Deise, a Nilda, a Adriana, Odair, William, Márcia, Wilson, Silene, Ana Lúcia, Freitas, Vera, Sérgio, Joelma, Dalva, Cristiano. Depois chegou a irmã Cida, a família e outros. Para nós não tinha distância, nós cruzávamos a cidade a pé de ponta a ponta. Nós não tínhamos carro, só um irmão da igreja tinha. Nós não tínhamos carro, mas nós tínhamos um coração que ardia, que queimava, que latejava. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma célula no Jardim do Cedro. A Michele era novinha. Ela andava, era magrinha, branquinha, ficava com a bochecha toda roxa. Eu me lembro que tinha um trilho para subir, era um morro, e eu confesso que não foi fácil. No outro dia, irmãos, eu acordei travado. Eu falei, que demônio é esse? Misericórdia, está amarrado. O que era a força que eu fiz para subir aquelas escadas? Aquele lugar íngreme. Fiquei todo arrebentado. Eu me lembro de um dia que o Cristiano e o Reginaldo tinham que fazer célula no Recanto Maranata. Eles estavam fazendo visita do outro lado do tanque do moinho. O Cristiano desce, chama um barco e diz: ei, moço do barco, venha cá, dá uma força aqui, eu preciso chegar do outro lado. Aí ele entrou dentro do barco e ele foi de barco. O Reginaldo não teve coragem, ele deu a volta e chegou no fim da célula naquele lugar. Amados, não tinha crise para nós. Tínhamos a alegria de visitar, de cuidar das pessoas. Hoje é uma luta pedir para você fazer uma visita e cuidar de pessoas. Por quê? Porque falta paixão. Preste atenção, esta obra não é nossa, esta obra é dele. É para ele que estamos fazendo. Amém? Toda semana tinha vigília, preste atenção, toda semana tinha vigília. Uma vez eu cheguei lá, no lugar que a gente fazia vigília, no Santa Helena, lá no alto, tinha 20 e tantos carros, não me lembro se era 23 ou quase isso. Eu fiquei meio ressabiado, e perguntei para quem estava na porta: escuta, o que é que está acontecendo aqui? Falei: a gente veio de São Paulo, a gente soube que tem uma vigília aqui muito abençoada e a gente veio para participar. Eu entrei na casa discretamente, fiquei no meu canto, para ver se de repente tinha mudado alguma coisa. Aí os donos da casa me disseram assim: eu gostaria de chamar o Alberto, ele que conduz a nossa vigília, para que ele possa orar e fazer o trabalho.
Eu falei: Deus, o que o Senhor está fazendo? Porque para mim foi uma honra. Dentre eles eu era o menor, como diz Paulo. E nós ficávamos, amados, a noite inteira. O pessoal saía da vigília e ia trabalhar. Não é igual hoje, não. Não, eu preciso trabalhar. Não, eu não posso ir para a vigília. Para mim não dá. Lá atrás era tudo diferente. Orávamos 3 horas por dia. Minha mãe se lembra que ela trabalhava com salgados. Tinha um quarto velho no fundo do quintal. E chegavam os irmãos lá às 7 horas da manhã. E nós orávamos 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11. Às vezes orávamos 3 horas, às vezes 4 horas. A gente pegava um rolo de papel higiênico e descia lá porque a gente sabia que ia chorar, que ia se quebrantar, que ia se derreter na presença de Deus. Comece a orar todos os dias para ver o que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Nós líamos 15 capítulos da Bíblia todo dia. Hoje você ora, lê um versículo. Quando não pega a caixinha de promessa. Porque tem crente que é mantido por caixinha de promessa. Na época a gente lia 15 capítulos da Bíblia todos os dias. A Janaína tem trauma do Odair até hoje, porque o Odair é que ensinou ela a orar. E ele não orava 5 minutos. Ele orava meia hora, 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30, 3 horas. Ela só queria saber quando ia terminar aquela tortura. Mas ela aprendeu a orar. Uma vez eu me lembro que a Janaína chegou a orar 8 horas seguidas. O ministério era sustentado com ofertas destes irmãos. Nosso grupo era comprometido com a obra de Deus. Hoje a maior parte dos irmãos não são mais dizimistas e nem ofertantes. Porque o reino de Deus deixou de ser prioridade. Isso não incomoda mais o crente moderno. Ele não cuida mais da sua igreja, não patrocina a pregação do evangelho. Se a igreja fechar as portas, encerrar suas atividades, ele simplesmente muda de igreja. Ele não se preocupa com a obra de Deus na terra. Se está sendo suprido ou não. Ele se preocupa só com a sua casa. E olha o que diz Ageu capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxestes para minha casa, eu dissipei com sopro. Por que causa, disse o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que está vazia, que está deserta, enquanto cada um de vocês correm e buscam seus próprios interesses ou corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Depois a pessoa não sabe por que não prospera. E mandei vir seca sobre a terra, sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Quando você queima, quando você é apaixonado, você cuida. Quando você deixa de cuidar, é porque você deixou de amar. Sabe qual é o maior desejo de um pastor? É que a casa de Deus seja bem cuidada. Contas em dia, projetos em execução e o povo pastoreado. O que deveria motivar você? A oferta de amor, não a oferta da troca. Tem igrejas que elas prometem aquilo que não podem dar.
Porque tudo que Jesus conquistou é direito da igreja, é de graça. Então Ele faz, não por troca, barganha, comércio, Ele faz por amor. Mas cadê o povo que antes amava? Porque a mensagem lá de trás era uma mensagem de amor. É fato que quando nós abençoamos o reino de Deus, nós somos abençoados. Mas tem muitos que dizem, se não tiver retorno, eu não dou nada. Nós não somos uma igreja apelativa. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E se você não queimar, se você não for apaixonado, você não vai cuidar da casa de Deus. O pobre de espírito não tem nada para dar. O avarento tem, mas não quer entregar nada. No começo do ministério, o Senhor se manifestava poderosamente em nós. Vimos tantas coisas lindas. Uma vez me trouxeram um homem que tentou suicídio lá no lago do Taboão. Ele pulou lá no lago. E levaram ele todo molhado para orarmos. E manifestou um espírito de suicídio em nosso primeiro escritório, ali na Rua do Mercado. Existia paixão no nosso coração. Amado, sabe como era? Não era como hoje. Tem irmão que foge do culto para não dar carona para quem mora do lado da casa dele. Tem irmão que não traz um visitante para a igreja. Teve um que falou assim: pastor, ora pelo meu carro, porque o meu carro vive quebrando. Eu disse para ele: eu vou te falar por que vive quebrando. O carro é teu, não é de Deus. Você pediu para a gente ungir e abençoar. Mas esse carro não serve o reino de Deus. Esse carro te serve. Esse irmão dizia: tem peso para andar no meu carro. Então, dependendo da carga, eu não levo. Teve uma irmã uma vez que falou: pastor, eu aceito fazer célula em casa, mas eu comprei um sofá novo. E se sujarem esse meu sofá, eu disse: irmã, nós não vamos fazer mais célula na sua casa. Sabe por quê? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que um sofá. Hoje nós somos assim, amados. Existia paixão em nosso coração. Existia paixão para limpar, para arrumar, para ensaiar, para servir, para cumprir com o nosso propósito. Existia paixão, muita paixão. A Michele ia de a pé, do Jardim Recreio até a Rua do Mercado. A Janaína e a família ia da Barrejada 2, Planejada 2. Lá era muito barro. Eu me lembro que elas colocavam uma sacolinha de supermercado no pé. Quando chegavam no ponto de ônibus, tiravam a sacolinha para poder vir para a igreja. Imagina só, você olhava lá no ponto, um monte de sacolinha que os crentes deixavam. Estratégia de todos eles. E na época não tinha carona, às vezes tinha. Outros vinham do Parque dos Estados, Vila Aparecida, Cruzeiro, Tanque do Moinho, Jardim do Cedro, Águas Claras. Eu falei das vigílias. Nós saímos da Vila Municipal, do lado do cemitério, íamos a pé, 1h15, 1h30, louvando a Deus, até os altos do Santa Helena. Deus te levantou para limpar, arrumar, organizar, servir, estar no estacionamento, recepção, apoio, colher ofertas, ministrar as crianças, adolescentes, jovens, casais, homens, telão, luzes, mídia, tocar, cantar, dançar. Mas eu quero dizer para vocês, o que Deus espera de nós é muito mais do que isso. O que Deus espera é que cada um de nós frutifique. O nosso verdadeiro ministério não é fazer isso. Devemos cuidar da igreja. Mas o nosso verdadeiro ministério é pregar, ensinar, ministrar,
orar, visitar, levar esta palavra para quem ainda não tem Jesus. Você sabia que para você trazer um desegrejado de volta, você gasta 9 vezes mais energia do que pregar para um crente que não conhece Jesus? E muitas vezes a gente quer trazer aquele que não quer vir, e quando vem só critica. Apocalipse 3:4 diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou melhor, 2:4. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho contra ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Como pastor, eu fiz um velório, e eu me lembro do marido do lado da esposa, acariciando as suas mãos cruzadas sobre o corpo inerte. Ele alisava o seu rosto, arrumava o seu cabelo e dizia na presença de todos: me perdoa pelos beijos que eu não te dei, me perdoa pelos abraços que eu não te dei, me perdoa pelas vezes que eu não te compreendi, me perdoa pelas palavras que eu não te disse, me perdoa porque eu não te amei. Sabe o que ele estava querendo dizer? Em algum momento da minha vida, eu deixei a minha paixão por você morrer. Só que ele estava falando com alguém que não estava mais ali para ouvi-lo. Mas nós ainda estamos vivos. Nós ainda podemos fazer diferente. E não deixa para fazer isso amanhã, faça hoje. Tem irmão que sai daqui atropelando todo mundo, batendo nos carros, xingando. Saia daqui como alguém convertido, como alguém de Deus, como alguém cheio do Espírito. Deixa a esposa conversar um pouquinho, fazer o seu social. Para de neura. Se você é antissocial, tua esposa não é. Deixa ela ser feliz um bocadinho. Se ela não se relacionar com suas irmãs de fé, vai se relacionar com quem? Aliás, você também deveria se encaixar, ser diferente, fazer amizade, estreitar um relacionamento. Nós precisamos despertar, amados, e fazer tudo diferente. A palavra diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Amados, às vezes nós dizemos: meu maior pecado é mentir, meu maior pecado é ser desonesto, meu maior pecado é a língua, meu maior pecado é a mente impura, meu maior pecado é beber, é fumar, é se drogar. Eu quero te falar uma coisa: Jesus está dizendo que o teu maior pecado é deixar de amar Jesus com paixão. Se você voltar a amar Jesus, todo o resto vai ser mudado na tua vida. E não é uma obra tua, vai ser uma obra do Espírito Santo de Deus. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. O que foi que te tornou um religioso, um fariseu, que cobra o que você não dá, que critica o que você mesmo não faz, que não ganha ninguém para Jesus, mas arranca quem está na igreja e não tem raízes, que só quer colher sem plantar. Quando foi que o maligno teve acesso ao teu coração? Quando você deixou de queimar? Quando o mal entrou? O que foi que estragou você?
Quando foi que você tropeçou e caiu da graça? Porque é isso que a palavra fala. Lembra-te da onde caíste. Quando foi que você deixou de ouvir o Espírito Santo?